Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Química. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos vendo. Então, a matéria hoje é uma matéria muito legal. Ela está relacionada com o nosso corpo, com o que nós sentimos no dia a dia. Então, é uma matéria muito fácil de você trazer para a sua vida, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino é aquele sistema que vai ser responsável por todos os hormônios do nosso corpo. Então, são glândulas que são responsáveis por produzir hormônios que vão agir em partes diferentes do nosso corpo. Temos glândulas em várias partes e esses hormônios regulam as funções. Então, os hormônios são secretados e nós vamos ter uma resposta, nós vamos aguardar essa resposta. Então, eu preparei para vocês alguns apontamentos que são das coisas mais importantes que vocês precisam saber, precisam gravar sobre o assunto. Então, me acompanhem, por favor, que nós vamos compartilhar aqui a tela do PowerPoint. Ó, vamos lá. Então, ó, sistema endócrino é a nossa matéria de hoje. O sistema endócrino é formado por glândulas e tecidos responsáveis por liberar substâncias conhecidas como hormônios. Os hormônios são lançados diretamente na corrente sanguínea e atuam em partes específicas do corpo. Nesses locais, os hormônios interagem com o tecido ou órgão, desencadeando uma resposta específica. Os hormônios produzidos pelo sistema endócrino são extremamente importantes para o organismo. Existem hormônios relacionados, por exemplo, com o crescimento do corpo, com o desenvolvimento sexual, com o controle do açúcar no sangue e várias outras funções. Quais são as principais glândulas do sistema endócrino? Então, vamos lá. Hipotálamo, hipófise. Os dois se encontram no cérebro, tá? Tireoide, todo mundo sabe que a tireoide fica nessa direção. Paratireoides são em torno da tireoide. Suprarrenais, o nome já diz, supra, quer dizer sobre, então ela fica em cima, sobre os rins. O pâncreas, os testículos e os ovários. A gente já estudou uma parte da matéria, que os testículos e os ovários nós já estudamos lá no sistema reprodutor. Já sabemos quais hormônios cada um deles produz, mas vamos falar dos demais. Então, olha lá. O hipotálamo e a hipófise, igual eu falei com vocês, na cabeça. Tireoide, a tireoide é no centro aqui, ó. Tanto que quando a pessoa tem algum nódulo na tireoide, dá para o médico sentir quando ele faz a palpação aqui na frente, ó. As paratireoides são em volta da tireoide. A gente tem adrenal aí, ó, que é a mesma coisa que suprarrenal. O pâncreas, que é esse órgão deitadinho que fica aí. Os ovários, se for mulher, e testículos, se for homem, se a gente estiver falando de homem. Então, agora nós vamos falar especificamente de cada um deles. Prestem bastante atenção. Ó, primeiro, o hipotálamo. Olha a figura onde ele se localiza. Ele produz dois importantes hormônios que vão ser estocados lá na hipófise, que são a ocitocina. Nós já falamos da ocitocina na sala, vocês vão se lembrar. Eu falei com vocês que quando a mulher fica grávida, é como se o corpo dela
não tomasse consciência dessa gravidez. Por quê? Porque qualquer corpo estranho que tenha no nosso interior, se o corpo perceber, o que ele faz? Ele quer expulsar. Então, ela para de produzir a ocitocina durante a gravidez. É a ocitocina que dá essa noção do bebê. Só que ela para de produzir durante a gravidez. Aí passam-se lá os 9 meses de gravidez. Quando chega na hora do parto, momentos antes, né, dias antes, ela volta a produzir a ocitocina. A ocitocina é que vai dar o entendimento ao corpo de que tem um corpo estranho aqui dentro, nós temos que expulsá-lo. Aí, então, ela é que vai desencadear as contrações do parto. Tá? E esse hormônio é produzido lá no hipotálamo. O hipotálamo produz a ocitocina e o hormônio antidiurético, que a gente conhece como ADH. O hormônio antidiurético, ele é responsável pela reabsorção de água nos rins. Então, ó, a ocitocina relaciona-se com a contração do útero no momento do parto e o ADH está relacionado com a reabsorção de água nos rins. Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele produz, ele absorve a água que a gente toma e ele libera uma certa quantidade de líquido também na urina, ok? Então, o ADH está relacionado a isso. A outra glândula que a gente tem é a hipófise, importantíssima. A hipófise está no centro da cabeça. Nessa glândula são produzidos 6 hormônios. Vamos destacar os mais importantes. Olha só. A gente tem o hormônio do crescimento, que é isso mesmo que você está pensando, é aquele hormônio que vai fazer você crescer até uma certa idade. Tem gente que fala assim, menino, vai dormir. Se você não dormir, você não cresce. É verdade, é verdade. Por quê? Porque o hormônio do crescimento, ele age quando o corpo está em repouso, quando você está dormindo. Então, por isso que a criança, o adolescente, ele precisa de muito mais horas de sono do que o adulto, tá? Essa é uma das causas. Além dele, ela produz também a prolactina. A prolactina é um hormônio que é responsável por produzir o leite das glândulas mamárias quando a mulher está grávida. E quando ela tem o parto, se for um parto normal, imediatamente depois do parto, a prolactina já começa a produção a hipófise já começa a produzir a prolactina e o leite já começa a sair. Quando a mulher faz cesariana, demora um pouco mais, porque a cesariana ela é um parto artificial, né, gente? A gente determina o momento do parto. Então, demora um tempo para o seu corpo, para a hipófise tomar consciência. Ó, o bebê já nasceu, agora ele precisa de leite, vamos produzir leite. Aí ela vai produzir a prolactina. Demora aí um tempinho, 1 dia, 2 dias, para o leite da mãe descer para o bebê. Por isso que as enfermeiras, quando o bebê nasce, as enfermeiras colocam o bebê no peito da mãe para ele ficar sugando lá, para que aquele movimento dele sugar dê consciência para o corpo da mãe que ela precisa produzir prolactina, porque o leite está sendo necessário naquele momento. Agora, além desses hormônios, eu tenho que destacar um outro também, que a hipófise produz. A hipófise produz um hormônio chamado TSH. O TSH, ele é responsável por estimular a tireoide. Então, nós já falamos na sala algumas vezes que a tireoide é um órgão extremamente sensível, principalmente à radiação, né? E a gente tem visto muitos casos de nódulos na tireoide, de câncer de tireoide, né? Então, esse TSH, ele manda mensagem para a tireoide, para que a tireoide produza os hormônios dela, tá? Então, muitas vezes, quando a tireoide está doente, que a tireoide não está produzindo hormônios, que a grande quantidade de pessoas hoje no mundo sofre de uma doença chamada hipotireoidismo. Hipotireoidismo é quando a tireoide da pessoa não funciona direito. Ela produz poucos hormônios. É o próximo que a gente vai ver aí, ó.
A tireoide, ela produz dois hormônios, o T3 e o T4. São hormônios relacionados ao metabolismo. Quando você come, você fica satisfeito, parou de comer, então o seu corpo tem que digerir aquele alimento, tem que transformar aquele alimento em energia, certo? Quem faz esse metabolismo ser rápido, você ter energia, é a tireoide, tá? E essa tireoide, quando ela não funciona direito, o metabolismo da pessoa fica lento, a pessoa engorda, a pessoa tem problemas de depressão. Por quê? Porque ela fica prostrada, ela tem unha fraca, cabelo fraco, a pele costuma ter umas alergias de pele também. Então, a gente diz que os hormônios da tireoide são extremamente importantes. Tem muita gente, meninos, que sofre de depressão e não sabe que a doença dele é uma doença física. É a falta dos hormônios da tireoide. Só que quem manda a tireoide produzir esses hormônios é a hipófise, quando ela produz lá o TSH. O TSH é que estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem hipotireoidismo, as taxas do T3 e do T4 delas são baixas, muito baixas, porque a tireoide não funciona, e a taxa do TSH dela dá muito alta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o TSH está sendo produzido em grande quantidade, ele está tentando de todas as maneiras ativar a tireoide para ela produzir os hormônios dela, mas ela não está conseguindo produzir o suficiente. Então, a pessoa precisa tomar os hormônios. Então, existe o hormônio artificial, que é um comprimidinho, que a gente toma todo dia de manhã. Eu tenho, minha irmã tem, minha mãe tem. Eu conheço 1 zilhão de pessoas que têm. Depois que você descobre que tem esse problema, você toma esse remedinho todos os dias, você faz exames periódicos para você ver se está controlado, se a tireoide descontrolou, você tem que aumentar a quantidade de hormônio, você tem que diminuir a quantidade de hormônio, você vai regulando isso através dos exames. Além do hipotireoidismo, gente, a gente tem um outro problema da tireoide, que pode ser o hipertireoidismo. Então, o hiper é quando ela produz hormônios demais. Também é muito problemático. Produz hormônios demais, a pessoa emagrece muito. Por quê? Porque o metabolismo dela fica muito rápido. Então, tem aquelas pessoas que têm o olho fundo, que o globo ocular quase salta para fora. É um sintoma também de hipertireoidismo. E é muito mais comum você encontrar pessoas com nódulos na tireoide ocasionados pelo hiper do que pelo hipo. Mas também pode acontecer nos dois casos, certo? Então, falamos do hipotálamo, que produz a ocitocina e o ADH. Falamos da hipófise, que produz o hormônio do crescimento, a prolactina e o TSH. E falamos da tireoide, que produz o T3 e o T4, beleza? Então, próximos, quem são? Paratireoides. As paratireoides, elas ficam em torno da tireoide. E elas produzem um hormônio chamado paratormônio. Esse paratormônio, ele vai elevar as taxas de cálcio no sangue. Então, isso aí é muito sério. Você precisa ter um hormônio regulado para você ter uma taxa legal de cálcio no seu sangue. A gente sabe que o cálcio a gente usa para N coisas, principalmente para os ossos, né, gente? Então, a gente precisa ter o nível de cálcio, principalmente depois que as mulheres, então, depois dos 50 anos, quando entram no período lá do climatério, depois a menopausa, precisam estar atentas a esse nível de cálcio, senão elas podem sofrer. Primeiro sofre de osteopenia. Osteopenia é quando os ossos começam a ficar fraquinhos. Depois, isso, se você não toma a quantidade de cálcio suficiente, se o seu corpo fica com esses níveis baixos, você vai passar a ter uma osteoporose, né? Tem coisas que a gente pode prever e que já aconteceram. Por exemplo,
Lá nos Estados Unidos, há um tempo atrás, eles ficaram muito preocupados porque muitas crianças e adolescentes estavam apresentando osteoporose. E osteoporose é uma doença típica de idoso. Então, eles foram ver o que estava ocasionando. Houve uma pesquisa gigantesca na época. E eles viram que o que estava ocasionando essa osteoporose nessas crianças e adolescentes era nada mais, nada menos do que o excesso de refrigerantes. Então, a gente sabe que a Coca-Cola, principalmente, todos os refrigerantes, mas a Coca-Cola, ela acaba com os ossos, com o cálcio dos ossos. Uma experiência que é fácil da gente fazer, a gente pegar um ossinho de galinha, quando fizer frango aí na sua casa, pega um ossinho de galinha e deixa ele de molho na Coca-Cola, de um dia para o outro. Você vai ver o que vai acontecer com o ossinho. O ossinho fica super fraco, quebra à toa. Então, muito cuidado. A dieta é tudo na vida da gente. A gente sabe que a gente é o que a gente come. Cuidado. Agora nós vamos falar das suprarrenais. Olha o desenho aí. O desenho que foi colocado é um desenho do sistema inteiro, o excretor. Só que você tem os rins e acima dos rins tem uma massinha pequenininha aí, ó. Essas aí são as glândulas suprarrenais. Um dos principais hormônios produzidos por ela é a adrenalina, a bendita da adrenalina, né? Quando a gente fica nervoso, você já viu como a gente fica ruborizado, o rosto fica vermelho, você fica nervoso, fica falando alto e fica agitado. Quem é responsável por tudo isso? Adrenalina, porque sua adrenalina está alta. A adrenalina está alta com que função? Qual é a função dela? É te deixar aceso, te deixar ligado, porque se tem alguma coisa te fazendo mal, se tem algum perigo pela frente, você precisa estar em estado de alerta. Então, a adrenalina te coloca em estado de alerta. Por quê? Porque pode ser preciso fugir, pode ser preciso tomar uma atitude. Então, essa adrenalina, ela não deixa você dormir. Quando você está com a adrenalina alta, quando você está nervoso, preocupado, você não dorme. Por quê? Porque ela te deixa alerta, tá? Então, ó, esse hormônio está relacionado com situações de fortes emoções. Uma das ações desse hormônio é o aceleramento dos batimentos cardíacos. A gente sente isso, né? Outro, pâncreas. O pâncreas, gente, é uma glândula importantíssima. A gente diz que é uma glândula mista. Por que ela é mista? Vou explicar para vocês. Ela produz dois hormônios e esses hormônios são antagônicos. O que significa antagônicos? Eles têm ação contrária um e o outro. Então, é a insulina e o glucagon. A insulina, você está cansado de saber. Aí você fala assim, o diabético toma insulina. Por que o diabético toma insulina? O diabético toma porque o pâncreas dele não está mais produzindo a insulina que ele precisa. Então, o diabético precisa ir lá, dar uma agulhada e tomar a insulina. Então, qual é a função da insulina? É pegar o açúcar do sangue e levar para os músculos, para ele virar energia. Então, quando a gente come, a gente só tem força para andar, para falar, para se movimentar, para correr. Por quê? Porque você comeu, aquele alimento se transformou em glicose, principalmente carboidrato, né? Se transformou em glicose e foi para os seus músculos. Então, isso te dá energia, certo? Quem faz essa mudança da glicose do sangue para o músculo é quem? É a insulina. É o que falta no diabético. Então, se o diabético não tem a insulina, a glicose não sai do sangue para o músculo, ela fica presa no sangue. Por isso que a glicose do sangue dele fica alta. Ok? O glucagon já faz o efeito contrário. O glucagon, ele percebe quando o seu corpo está precisando de glicose. Olha só, quando o seu sangue está precisando de glicose, aí ele faz o quê? Ele queima glicogênio. Glicogênio é um cantinho onde a gente armazena glicose no nosso corpo. Então, você armazena a glicose ali e quando o glucagon percebe que você está precisando de glicose no sangue, ele pega aquele glicogênio e queima e manda lá para o seu sangue, quando a glicose está baixa. Vou te dar um exemplo. Você foi para a escola, não tomou café. Beleza, saiu atrasado, não deu tempo de tomar café, foi para a escola. Chegou na escola, chegou na hora do recreio, você olhou na sua bolsa, não tinha R$1. Ninguém podia te emprestar dinheiro para você comprar um lanche.
Beleza, passou. Aí você saiu da escola, era meio-dia e 15. Meio-dia e 15, você tinha que subir o Morro do São Francisco, chegar na sua casa. A sua glicose, se você não tiver jantado no dia anterior, feito uma refeição, sua glicose já está lá embaixo. Por quê? Porque já queimou tudo. Aí quando der assim 10 horas da manhã, 10 e meia, você vai dar uma fome horrorosa. Você fala, nossa senhora, não estou aguentando tanta fome. A gente dá até dor no estômago de fome. Se você comeu alguma coisa, beleza. Se você não comer nada, você já prestou atenção que com o tempo a sua fome some? Por que a fome some se você não comeu nada? Ela some porque o glucagon vai lá, opa, essa glicose aqui está muito baixa. Ele queima sua reserva de glicose, de açúcar, ele queima ela e manda glicose para o seu sangue. Então, ele manda a sua glicose, volta para o nível normal. A gente sabe que o normal é entre 70 e 100, né? Microgramas por decilitro. E aí a sua glicose volta ao normal, você consegue energia para subir seu morro, chegar em casa e almoçar. Certo? Então, por isso, porque enquanto um leva a glicose do sangue para os músculos, o outro queima a glicose dos músculos e manda para o sangue. Ok? São hormônios contrários. E a gente tem ainda os testículos e os ovários. Os testículos específicos dos homens, eles produzem um hormônio chamado testosterona. Nós vimos que a testosterona está muito relacionada às características sexuais secundárias do menino. Então, é a voz mais rouca, são os pelos que se desenvolvem pelo corpo, né? É o aumento do pênis, e entre outras coisas. E os ovários nas meninas, que também são responsáveis pelas características sexuais secundárias. Então, é o afinamento da cintura, o aumento dos seios, né? E também o ovário, ele produz aí, aliás, o ovário produz os hormônios, né? Que são o estrogênio e a progesterona. Esse estrogênio e a progesterona é que vão ser responsáveis por essas características. Nós falamos sobre eles quando falamos sobre o ciclo menstrual. A primeira metade do ciclo produz muito estrogênio até o óvulo ficar maduro, e a segunda metade você produz muita progesterona. Por quê? Porque o corpo se prepara para a gestação. Ao final do ciclo não ocorreu gestação, então a parte interna do útero que tinha sido preparada para gestar, que é o endométrio, que é aquela camadinha de sangue que reveste o útero, que faz igual um bercinho lá no útero para esperar o bebê, ela se descama, não teve gravidez, então ela se descama e ela é expelida na forma de menstruação. Ok, gente? Então, olha só, eu acho que esse resuminho ficou legal. Aqui eu coloquei duas fotos para a gente ilustrar. Aqui, esse rapaz, ele tem um problema num dos hormônios, que vocês vão me falar qual é, que ele teve produção demais do hormônio do crescimento, né? Olha o tamanho dele perto da menina. Ok? E do outro lado, nós temos o problema que é do hormônio da tireoide, que é o bócio, que a gente fala. A prevenção do bócio é o quê? É o consumo de iodo. Então, por isso que existe uma lei no nosso país em que o sal que a gente consome na cozinha, ele obrigatoriamente tem que ser enriquecido com iodo. Ele é um sal iodado. É exatamente para prevenir essa doença da tireoide, que é o bócio, tá? Então, ó, eu espero que vocês tenham entendido tudo. É uma matéria muito simples, né? Nós agora vamos fazer atividades para a gente poder colocar em prática tudo que foi falado e fixar a matéria. Tudo bem? Então, ó, beijo grande. Fiquem com Deus, tá?